E eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 16. A gente vai ler os versos 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meio do meu Pai que está nos céus. E eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra, pelo acesso que temos a ela, Senhor, e oramos, Senhor, para que ela possa ir de encontro ao nosso coração essa noite, Senhor. Leva cativa a nossa mente nesse momento, Senhor. Tira do pensamento qualquer tipo de preocupação, problema, Senhor. Eu oro para que o Senhor fale conosco essa noite através da Tua palavra, Senhor. Toca nos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Esse texto que a gente leu aqui, Jesus faz algumas perguntas para os seus discípulos, né? E eu pergunto para você já se encontrou em uma situação em que alguém lhe fez uma pergunta, aquela pergunta que vai no seu coração, que lhe deixa desmontado, que você não sabe nem o que fazer? Sabe? Aquele tipo de situação que alguém faz uma pergunta que você não esperava e aquilo vai lá no fundo do seu coração e, de certa forma, às vezes até o nosso silêncio já é uma resposta para aquela pergunta. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com as minhas duas filhas e a gente estava lendo o livro de Esther. E naquele texto ali que a gente estava lendo, estava explicando ali sobre como aquelas moças participaram de um concurso de beleza, né? É o que diz ali em Esther, e elas foram preparadas por um bom tempo, se perfumando, se embelezando. E em um dado momento eu perguntei para as meninas, né, quando estava lendo isso, eu disse: você imagina, vocês duas são tão lindas, né? E elas riram, né? E eu disse: agora você imagina, vocês passarem, já são lindas, ainda passarem um ano, assim, um tempão se embelezando, vocês iam ficar muito mais lindas, né? E elas rindo. E eu disse: porque você imagina, nem todo mundo é assim tão bonito. Falei alguma coisa nesse sentido. E uma das minhas filhas me interrompeu: como assim, pai? Eu disse: como assim o quê? Ela disse: como assim nem todo mundo é bonito? E eu comecei a perceber o que estava acontecendo, e eu fui: não, mas não é bem assim. Eu disse: todo mundo é bonito. E eu fui percebendo que o meu conceito de beleza, do que é bonito, do que não está na cabeça das meninas. Para elas, todo mundo é bonito, todo mundo tem a sua beleza. Mas a pergunta da minha filha: como assim, pai? Atingiu meu coração. Eu pensei: meu Deus, eu fiquei constrangido naquele momento por ter falado o que eu falei. Você já passou por alguma situação assim, em que alguém lhe fez uma pergunta que lhe desmontou e fez você refletir sobre algumas questões? A gente olha na Bíblia e a gente vê que Jesus era tipo de um especialista em fazer perguntas chaves. Muitas vezes ali numa conversa ele vira para uma pessoa e faz uma pergunta, e aquela pergunta desmonta aquela pessoa. Eu lembro de uma situação, você vai encontrar isso lá em Marcos capítulo 10, Jesus passando por Jericó, e um cego se aproxima de Jesus, e depois ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Todo mundo conhece essa história, certo? Cego Bartimeu. E aí, depois do cego conseguir chegar perto de Jesus, que foi uma dificuldade, o que é que Jesus pergunta para ele? O que você quer que eu te faça? É uma pergunta curiosa para um cego. E mais adiante a gente vê em outro momento,
lá no livro de Atos, capítulo 9, Saulo está indo para Damasco, e no meio do caminho a Bíblia diz que a sua viagem é interrompida por uma luz, e Saulo cai no chão, e ele ouve uma voz perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que pergunta: por que você está me perseguindo, Saulo? Quem é que está falando isso? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E a partir dali houve uma mudança total na vida de Saulo. Em um outro momento você vai ver Jesus conversando com seus discípulos. Ele se vira para Pedro e ele pergunta: tu me amas? Olha que pergunta. E Pedro responde. E Jesus, não satisfeito com a resposta, pergunta novamente. E ele faz essa mesma pergunta para Pedro 3 vezes. Até que na última vez Pedro, imagino que constrangido: Senhor, tu sabes todas as coisas. Você entende o que eu estou falando? Perguntas que fazem a gente pensar, que fazem a gente olhar para dentro de nós mesmos. Jesus, nesse texto que a gente leu, ele fez algumas perguntas aqui para os seus discípulos. E ele perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? E os discípulos responderam: olha, alguns dizem aí que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, que é Jeremias, qualquer um dos profetas aí. Então Jesus se vira para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Olha que pergunta profunda. Responder essa pergunta, e eu não me refiro aqui ao contexto do texto que nós lemos, é difícil, não é verdade? Eu estava pensando que é tão difícil responder quem nós somos, que dificilmente alguma pessoa nos pergunta quem nós somos. Pode prestar atenção, geralmente as pessoas perguntam o que você faz, as pessoas perguntam do que você gosta, de onde você vem. Qual foi a última vez que você se lembra que alguém chegou para você e perguntou: quem é você? Não é difícil a gente escutar essa pergunta? E eu imagino que é difícil a gente escutar essa pergunta porque é muito difícil respondê-la. Talvez responder quem nós somos é um dos maiores desafios do ser humano. Eu lembro que quando eu me mudei, fui casar, e eu me mudei para Santa Catarina, na época, porque Carol morava lá. E eu cheguei num lugar totalmente desconhecido, eu não conhecia a cultura, não conhecia o lugar, muito frio, comida diferente, tudo diferente. E todo lugar que eu chegava, obviamente as pessoas, eu era apresentado como o noivo da Carol, e as pessoas então me sabatinavam. Como é o nome do seu pai? Quem é sua mãe? Por que você está aqui? Como é que aconteceu isso aqui? O que é que você vai fazer aqui? Quais são os seus... As pessoas perguntavam milhões de coisas. Como é que é lá em João Pessoa? Por que você saiu de lá? E milhões de coisas. Todas as vezes que eu entrava num lugar, obviamente eu não conhecia ninguém, então eu era novo para todas as pessoas que eu acabei convivendo depois. As pessoas perguntavam esse tipo de coisa. Basicamente o que elas estavam querendo saber é: quem é você? Isso, como eu disse, é uma pergunta muito difícil de ser respondida. E eu fico pensando que, especialmente nos dias em que nós estamos vivendo, em que a gente tem percebido que o conceito de identidade tem se tornado um conceito muito volúvel, em que toda semana surge alguma coisa nova, em que as pessoas acham que podem, como ir no shopping trocar de roupa, estão trocando de identidade. Então tem se tornado cada vez mais difícil alguém conseguir dizer: esse sou eu. Você concorda comigo? Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. O diabo tem atacado com muita força a questão da identidade. Isso não é de hoje, meus irmãos. Se a gente for parar para pensar no relato do Gênesis, lá no Gênesis capítulo 3, o capítulo da queda, nós vamos ver que o diabo faz o seguinte: ele se aproxima de Eva e ele puxa a conversa com ela. E ele pergunta: é verdade que Deus falou que vocês não podiam comer de nada aqui desse jardim? E então Eva responde: não, ele falou que a gente não podia comer da fruta que está aqui no meio do jardim. Isso está lá em Gênesis capítulo 3. E diz assim: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? E respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse:
não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Essa foi a resposta de Eva. E o que é que o diabo faz? O diabo continua, e ele diz, verso 4, e disse a serpente à mulher, certamente vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja bem, meus irmãos, e perceba aqui a estratégia do diabo e onde que ele ataca. A partir do momento em que o diabo lançou ali a pergunta, esperou a resposta de Eva, o que ele fez foi o quê? Ele tentou macular a imagem de Deus para aquela mulher. Ele disse, não, vocês não vão morrer. Ou seja, o que é que o diabo está dizendo? Deus mentiu para vocês. Isso não vai acontecer. Você percebe que o diabo sutilmente ataca a identidade de Deus, a referência de identidade que Eva tinha de Deus, e ele disse, não, Deus enganou vocês não vão morrer. É que na verdade, ele sabe que se vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal como ele, e ele não quer que isso aconteça. Por isso que ele inventou essa história. Basicamente é como se o diabo estivesse falando isso. Ou seja, o diabo atacou a identidade de Deus, a referência de identidade de Deus que Eva tinha naquele momento. E o que é que acontece quando nós perdemos a referência de identidade de Deus na nossa vida? O verso 6 diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Você percebe? Automaticamente, a partir do momento em que a referência da identidade de quem é Deus foi maculada, foi deturpada, o que é que acontece? A perspectiva sobre a realidade ao redor também mudou. E a Bíblia diz que Eva passou a olhar para aquela árvore, que eu imagino que já tinha passado por elas um monte de vezes. E a Bíblia diz que ela olhou naquele momento e percebeu que ela é agradável, ela é desejável essa árvore, vou comer. Você consegue perceber como quando nós perdemos a referência de quem Deus é, nós perdemos automaticamente a referência de perspectiva sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Por isso que é tão importante falarmos sobre identidade, especialmente para crianças, como nós fizemos essa semana. Mas nós também precisamos ser lembrados de algumas coisas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que por causa do pecado, a nossa referência de quem é Deus foi deturpada, desconfigurada. E automaticamente a nossa referência sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos cerca, da mesma forma, foi desconfigurada. E nós precisamos compreender que, mesmo que sejamos bastante otimistas e confiantes, e tenhamos talvez uma imagem muito positiva de nós mesmos, se nós não olharmos no espelho para a nossa própria vida com a perspectiva de Deus, nós nunca vamos enxergar quem realmente nós somos. Porque o pecado deturpou a nossa identidade. E de forma que, talvez eu diria que o nosso desafio essa noite, rapidamente, é tentar entender o que podemos fazer para ter a nossa identidade restaurada. E é interessante a gente olhar para esse texto que a gente viu, que a gente leu aqui, e a gente perceber que Jesus está conversando com seus discípulos e ele faz aquela pergunta de quem as pessoas dizem que eu sou. Eles respondem. Então, e ele pergunta, mas quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro, um cara corajoso, impetuoso, ele toma ali a frente naquele momento e ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É interessante que Jesus nesse momento se vira para ele e fala, Simão, filho de Jonas, isso aí quem revelou para você não foi carne nem sangue, foi o meu Pai. A versão da Bíblia, a Mensagem, do Eugene Peterson, ele traduz essa parte da seguinte forma, eu achei interessante, e ele diz,
Jesus afirmou então: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou de fato. Agora eu vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Olha que interessante. Você percebe que a gente pode achar que Jesus cometeu algum gafe ou se confundiu, porque praticamente na mesma conversa ele fala: Simão, e logo na sequência ele fala: você é Pedro. Como assim? É Simão ou é Pedro? Será que houve aqui um equívoco de Jesus em relação ao nome do seu discípulo naquele momento? Ou será que existe alguma explicação, uma instrução, um princípio de Deus para a nossa vida hoje? E antes da gente seguir pensando a respeito dessa situação, eu entendo que é necessário que a gente faça uma pausa para refletir sobre a importância ou como as pessoas na antiguidade se relacionavam com essa questão de nomes. Porque nós temos uma perspectiva totalmente diferente hoje, não é verdade? Então, vamos dizer, você conhece pessoas que você está numa conversa e ela diz: olha, quando eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Julieta. Mas vocês estão tentando? Não, eu nem namoro. Mas já está pensando no nome da Julieta quando ela... Não tem nada errado com isso, mas não acontece isso. Ou as pessoas fazem aquelas... usam a criatividade, vamos dizer assim, ao extremo, né? E pega metade do nome do pai, metade do nome da mãe, que ninguém se sinta constrangido aqui, se tiver um caso desse, tá? Mas isso não acontece também? Acontece. Eu já uma vez parei meu carro num lugar e enquanto eu esperava alguma coisa que eu não lembro agora, se era alguém vir, enfim, eu estava no carro esperando, um rapazinho me puxou conversa comigo na rua, pediu ajuda. Eu comecei a conversar com ele e no meio da conversa eu descobri que aquele cidadão se chamava John Lennon. Então eu já conversei com John Lennon, pessoal. Entende? E eu perguntei para ele: cara, tu sabe quem foi John Lennon? Ele disse: não, provavelmente a mãe dele escutou alguma música e o nome do cidadão era John Lennon. Nós fazemos esse tipo de coisa, na verdade. Você já deve ter ouvido pessoas que colocam o nome dos filhos por causa de um artista famoso, porque alguém que eles gostam. A minha filha Alice, ela nasceu em 2014, em fevereiro de 2014. E quando a gente já sabia que o nascimento estaria mais ou menos para aquela mês, né, na verdade, não sabia o dia exato, mas para aquele mês, eu não sei se vocês lembram, obviamente vão lembrar, que naquele ano, 2014, nós tivemos a Copa do Mundo aqui no Brasil, não é verdade? Então, um bom apreciador de futebol, como eu sempre fui, eu comecei a brincar com a minha esposa, Carol. Eu dizia: olha, se for menino, nascer no ano da Copa no Brasil, eu vou botar o nome de Neymar. Ela ficava: não, que é isso? Obviamente eu não ia fazer isso. Mas isso não acontece, pessoal. E a gente encontra pessoas que têm o nome: por que esse nome? Porque minha mãe gostava muito de fulano, de ciclano. Essa é a nossa cultura. Mas a cultura na antiguidade e nesse tempo que a gente leu aqui, de Jesus, não era assim. Os nomes tinham um significado muito importante e profundo. As pessoas acreditavam que os nomes determinavam até o caráter e o destino das pessoas. Essa era a importância do nome naquela cultura. E é importante a gente considerar isso quando a gente analisa esse texto. Por quê? Por exemplo, quando um povo subjugava outro e ele levava cativos lá para o seu país, muitas vezes o que é que eles faziam? Ele pegava aquele pessoal que estava lá, cativos, escravos agora, que estavam morando em outro país, eles faziam o quê? Uma das primeiras coisas que eles faziam era o quê? Vamos mudar o nome de todo mundo. Vamos mudar o nome da nossa cultura para vocês. Vocês vão lembrar muito bem do caso de Daniel e seus amigos, não é verdade? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles chegaram na Babilônia cativos e eles tiveram automaticamente os seus nomes trocados: Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Qual que era a ideia? Qual que era o princípio por trás disso? O princípio por trás disso era: olha, nós estamos apagando a sua identidade antiga. Nós estamos passando uma borracha na sua cultura, em quem você já foi. E a partir de hoje você é outra pessoa. Por isso que você tem outro nome, porque agora você é outra pessoa, você tem outro destino.
Você tem um outro propósito, você vai fazer outras coisas, você vai falar outras línguas. Essa era a ideia. Você percebe a importância, como é diferente o conceito de nomear uma pessoa daquele tempo para o tempo que a gente tem hoje? Muito diferente. Por isso que é importante a gente entender isso quando a gente analisa um texto como esse, porque a gente percebe que algo aconteceu nessa fala de Jesus aqui. Não foi simplesmente uma troca de nome. Existe alguma coisa acontecendo aqui. E existem outros casos na Bíblia, inclusive, de pessoas que tiveram nomes trocados. E em todas essas ocasiões, esses nomes trocados, eles se referiam a alguma transformação de vida, algum realinhamento de realidade que essas pessoas estavam passando. Não era simplesmente porque, eu nunca gostei daquele nome, agora quando eu completei 18 anos eu vou no cartório e troco. Não era isso. Você vai lembrar do caso de Abrão para Abraão, Sarai para Sara, o próprio Saulo para Paulo. Você vai lembrar de Jacó para Israel. Todas essas pessoas tiveram seus nomes trocados, e essa troca de nomes, ela representava uma transformação que aconteceu onde? Dentro daquelas pessoas, uma mudança completa de rumo. Então, uma troca de nome naquele contexto não era simplesmente um erro, não significava apenas, é que eu não gosto dele, eu chamo ele de um apelido, eu chamo ele desse nome aqui. Não é, isso tem um peso, tem um significado, tem um propósito, inclusive. De forma que, quando a gente volta para o texto, tendo esse entendimento, a gente vai conseguir reler esse texto, a gente vai entender o que Jesus está dizendo. E ele está dizendo o seguinte: ele olha para Simão, ele fala: Simão, filho de Jonas, quem revelou isso para você não foi carne nem sangue, foi meu Pai. E logo depois ele diz: e eu vou dizer quem você é Pedro, pedra. Ou seja, o que Jesus está dizendo é: olha, todo mundo que está aqui, olha para você, a gente sabe que você é Simão, todo mundo sabe quem você é, que você é Simão, filho de Jonas. Mas quando eu olho para você, eu vejo Pedro, eu vejo uma identidade que você não conhece ainda, eu vejo quem você foi criado para ser. Você percebe que isso aqui é o que Jesus está querendo comunicar para Pedro naquele momento? Isso é algo muito profundo, porque a gente começa a entender que existem aqui Jesus está querendo mostrar para a gente que existem aqui duas realidades acontecendo naquele mesmo momento. Existe a realidade de Simão, existe a realidade de Pedro. Simão é o pescador, é o filho de Jonas, é talvez aquele homem comum, talvez medíocre, que tentava sobreviver de algum jeito. Pedro é o apóstolo, é o pescador de homens. Pedro é a referência, é a firmeza da pedra, é o homem que é usado poderosamente por Deus. Você consegue entender que Jesus está dizendo: meu amigo, existem duas realidades aqui, e você precisa entender para se apoderar dela. Simão, ele era foi gerado por seus pais, mas Pedro, ele foi regenerado. Simão, ele foi formado no ventre da sua mãe, mas Pedro foi formado no coração de Deus. Você consegue perceber isso? Simão foi nascido da carne, mas Pedro nascido do Espírito. Simão era filho de Adão, filho do pecado, enquanto Pedro era filho de Deus, filho da graça. Simão era uma criatura, enquanto que Pedro era nova criatura. Você consegue entender isso nesse texto, meu irmão? Porque o que acontece é que quando nós nos encontramos com Jesus, então existe um antes e um depois. Não tem como não acontecer isso. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, nós deixamos de ser Simão e a gente passa a ser Pedro. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós deixamos de tentar ser aquilo que nós achamos que devemos ser. Nós deixamos de tentar ser aquilo que as pessoas esperam que nós sejamos. E nós passamos a ser exatamente aquilo que Deus sonhou que nós fôssemos.
É isso que acontece quando nós nos encontramos com Jesus. A nossa vida é transformada e a nossa identidade é restaurada, porque a nossa verdadeira identidade, meus irmãos, ela está escondida em Jesus. Aleluia. Essa é a verdade. Você consegue perceber o que acontece aqui no texto? Quando Simão consegue entender quem é Jesus, o que é que Jesus faz? Agora que você está entendendo quem eu sou, eu vou dizer quem você é. Porque é isso que acontece. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a nossa vida é transformada, mais a nossa identidade é revelada, mais nós somos restaurados e nós somos quem devemos ser de fato. É isso que acontece. Eu lembro quando pensava nesse texto, lembrei do chamado de Isaías, lá no capítulo 6 do livro de Isaías, quando a Bíblia diz, inclusive nós cantamos uma canção hoje falando sobre isso, que diz que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado no seu trono. Imagina aquela visão espetacular. E aí o que é que Isaías faz? Automaticamente, depois de ver toda aquela maravilha, ele diz: ai de mim, que sou pecador. Você consegue perceber essa relação muito clara? Quando nós vemos a Deus, nós conseguimos automaticamente ver a nós mesmos de verdade. E nós somos pecadores. Nós somos pecadores necessitados da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Mas também, quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele revela os seus planos para nossas vidas. E Ele diz: olha, você não nasceu para ser Simão. Você não nasceu para pescar bagre. Você nasceu para pescar homens, porque você é Pedro. Esse é você para mim. Você consegue entender? Por mais que nós nos esforcemos, meus irmãos, por mais que estudemos, por mais que a gente venha em cultos e assista aulas e faça o que for, a nossa vida só vai ser transformada. Nós só vamos ter a nossa identidade 100% revelada em Jesus Cristo. Nós precisamos nos encontrar com Ele, porque quanto mais perto dEle nós andamos, então mais nós nos tornamos quem devemos ser de fato. Em Jeremias capítulo 29, 11, Deus diz assim para a gente: porque eu é que sei, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quanto mais perto do Senhor nós andamos e automaticamente conhecemos a Ele, nós também nos conhecemos. Ele vai mostrando para a gente quem somos e Ele vai revelando os seus planos, e os planos dele são bons, são melhores do que os melhores dos melhores planos que eu sonhar e puder escrever num papel para mim, ou para minha esposa, ou para minhas filhas. Eu ouso dizer que em muitos casos a gente talvez, como eu, tenho lutado para entender algumas coisas de Deus, e eu ouso dizer que eu às vezes sinto no meu coração que certas coisas Deus não fala para a gente, porque a gente não acreditaria que seria para a gente aquilo, de tão grande que é. A melhor forma, meus irmãos, de fortalecermos a nossa identidade, nesses dias em que temos visto essa loucura do que tem se tornado quem é você, a melhor forma de fortalecermos a nossa identidade é nos aproximando do Senhor. É entregando a nossa vida cada dia mais para Ele. Na medida que nós entregamos a nossa vida para Ele, então Ele vai moldando o nosso caráter, vai moldando o nosso ser, vai revelando os seus planos, e nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele mesmo, com Jesus, porque esse é o plano. A gente tem visto a complicação que esse mundo tem se tornado, especialmente para crianças, não é verdade? Se para a gente como adulto é difícil às vezes entender certas coisas que a gente tem ouvido por aí. Um dia desse eu fui preencher um formulário e na parte do gênero tinha tanta opção que eu fui olhar na internet. Meu Deus, eu disse: meu Deus, o que é que eu sou? Que eu não sei mais aqui. Era tão fácil antigamente, era só masculino e feminino, acabou.
Tem tanta opção ali que eu não sabia o que era. Eu fui procurar na internet. Isso aqui significa o quê? Se pra gente que é adulto é difícil entender certas coisas, você imagina para criança. E quantas vezes a gente tem visto programas que a gente não imagina, estão lá, está lá a mensagem. Está lá a mensagem querendo deturpar a identidade da criança. Você anda na rua, está lá certas cenas que você tem que, às vezes, mudar de caminho para o seu filho ou sua filha não ver certas coisas. Não é assim que tem acontecido? Obviamente que nós, como pais, hoje, temos um desafio enorme, de guardar o coração dos nossos filhos, mas a melhor forma de nós fortalecermos a identidade dos nossos filhos não é simplesmente mudando de direção na rua, não é simplesmente deixando de assistir certas coisas. Tudo isso é válido e a gente tem que fazer com sabedoria, mas a melhor forma, meus irmãos, é conduzindo nossos filhos para Jesus. Porque quando eles caminharem com Jesus, então o Senhor vai revelar e fortalecer a identidade deles nele mesmo. Então nós vamos ver uma geração crescendo dizendo: isso aí não é assim que é, porque o meu Deus me fez assim, eu sou assim. É isso que vai acontecer. Mas nós precisamos conduzir nossos filhos para o Senhor. Por isso que eu acho que o que aconteceu esses dias aqui foi tremendo. Um pai procurou a Carol e em um dado momento ele disse o seguinte: ele fez: olha, eu queria compartilhar uma coisa. E ele disse: quando eu tinha 5 anos, ele disse, eu entreguei minha vida para Jesus numa EBF. Ele disse, quando eu tinha 5 anos, eu lembro exatamente, ele disse, e aquilo mudou a minha vida, aquilo mudou a minha trajetória, eu nunca olhei para trás. Ele disse, e em alguns dias, eu vou ser, daqui para frente, eu vou ser consagrado pastor. Carol disse, pô, que bênção. Ele fez, mas não é só isso. Ele falou, a minha filha veio aqui esses dias na EBF, ela tem 5 anos, e ela entregou a vida dela para Jesus. Amém. Isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Nos aproximar do Senhor e conduzir nossos filhos para perto de Jesus. Porque só assim nós vamos ter as nossas identidades firmadas nele. E não vamos ser abalados por qualquer coisa. Só assim. Eu acho interessante a gente perceber como essa questão da identidade é importante. E se a gente for analisar à luz da Bíblia, existem muitos textos, muitas passagens que dizem algo a respeito disso, que poderíamos trazer como lição. Mas eu separei aqui 3 textos que falam a respeito de Jesus, porque Ele é o nosso maior modelo, não é verdade? Ele é o nosso espelho. É Ele que pega a gente pela mão e conduz a gente para o caminho correto. É Ele que transforma a nossa vida. E eu fiquei pensando aqui em 3 textos, e o primeiro diz o seguinte, está lá em Mateus capítulo 1, depois que Maria já está grávida, então a Bíblia diz que José fica meio confuso, e então um anjo aparece para José, e diz o seguinte, Mateus 1, versículo do 20 ao 21, diz assim, mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você veja bem como é interessante. Jesus ali, no ventre de Maria, a sua mãe, mas já havia todo um plano. E aquele anjo disse para José, olha só, ele tem nome. Isso aponta para quê? Identidade. Ele tem nome. Sabe onde é que ele vem? Ele procede do Espírito Santo. Sabe por que é que ele vai fazer? Sabe para onde é que ele vai? Ele vai libertar o seu povo do pecado. Jesus nem tinha nascido ainda, mas ele já tinha uma identidade formada, clara. É isso aqui que eu vou fazer, é isso que eu vou ser. E a gente vai ver um outro texto lá em Lucas capítulo 2, em um dado momento, Jesus aqui já está com 12 anos,
E a Bíblia diz que os seus pais foram para Jerusalém participar da festa da Páscoa. E quando voltaram, muita gente voltava naquelas caravanas, por alguma razão Jesus ficou para trás, eles perderam Jesus. E então, depois de perceber que Jesus não estava naquela caravana, eles voltaram para procurar Jesus em Jerusalém. E procuraram por 3 dias, e encontraram Jesus aonde? No templo, conversando com os doutores. E todo mundo estava lá impressionado com a capacidade de Jesus de argumentar, e fazer perguntas e responder. Mas então Maria vira para Jesus e pergunta: filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Então Jesus perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Você consegue entender que Jesus, com 12 anos, sabia exatamente quem ele era e onde ele deveria estar, o que ele deveria fazer? Identidade. Jesus, já adulto, João capítulo 8, está lá conversando com o povo, e em um dado momento ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Versículo 14, Jesus respondeu: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois eu sei de onde vim e sei para onde vou. Veja que coisa interessante, identidade. A gente pegou esses 3 textos aqui sobre a vida de Jesus em momentos diferentes, e como eu disse, Jesus é o nosso modelo de identidade, de clareza de identidade, de propósito. E a gente percebe uma coisa interessante: identidade tem a ver com origem e tem a ver com destino. Você veja bem, no primeiro texto, ele procede do Espírito Santo, e ele vai fazer o quê? Ele vai para onde? Ele vai salvar o povo do pecado. Você veja no último texto aqui, ele diz: os fariseus, o seu testemunho não é válido. Ele diz: é válido. Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Ou seja, origem e destino. Nós, meus irmãos, infelizmente, nós nascemos no pecado. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós nascemos já condenados ao inferno. Essa é a verdade. Aí você me pergunta: ok, então acabou pra gente. Como que a gente vai mudar a nossa origem se a gente já nasceu no pecado? Essa pergunta, Jesus teve uma conversa interessante com um fariseu chamado Nicodemos. E nessa conversa Nicodemos questiona, chega para Jesus e diz: olha, você realmente é da parte de Deus, porque fazer isso que eu estou vendo aqui, somente sendo da parte de Deus. E então Jesus vira para ele e diz: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. João capítulo 3. Você percebe aqui que Jesus, que é o nosso modelo de identidade, ele arrumou para a gente um caminho. Porque, como eu disse, nós já nascemos no pecado, mas Jesus, ele morreu naquela cruz, ele verteu o seu sangue para que nós pudéssemos nascer de novo, para que nós pudéssemos mudar a nossa origem. Agora a minha origem agora não é o pecado, a minha origem agora é a graça de Deus. Deus derramou a sua graça sobre mim, me justificou, me limpou do meu pecado, e agora eu sou filho de Deus. Então eu nasci de novo. Jesus mudou a minha origem. Você consegue perceber isso? Quando nascemos de novo, meus irmãos, então tudo muda. A nossa identidade é restaurada no Senhor. Nós passamos a caminhar com Ele, e nós passamos também a ter um novo destino. Nós antes, quando nós estávamos no pecado, nosso destino era qual? Era o inferno. Escute bem, quem não nascer de novo, através do poder que há no sangue de Jesus, já tem um destino determinado, e esse destino é o inferno. Somente aqueles que entenderem que precisam de um Salvador, entregarem suas vidas a Jesus Cristo e forem lavados por seu sangue, esses sim vão nascer de novo e vão ter um novo destino. E eu lembrei de uma história que eu ouvi
Uma certa vez, uma criança, na hora de dormir, antes de dormir, foi para o seu quarto. Ele tinha o costume de ler, e ele ganhou ali um livro novo, um livro sobre um cavaleiro que lutava contra um dragão para tentar salvar a princesa, sabe, uma coisa bem inovadora, sabe, uma história bem inovadora. Mas o menino estava alucinado com aquele livro. E aí então ele disse, acabou o jantar, e ele correu para o quarto para ler aquele livro antes de dormir. E ele começou a ler o livro, começou a ler, e se encantar, e começou a entrar naquela história, a achar fascinante, e gostava do que estava lendo, e estava super envolvido, até que ele escutou o pai dele falar, né? Fulano, 5 minutos para desligar a luz, tá? Para você dormir. Ele pensou, meu Deus, vou ter que desligar aqui a luz, e em 5 minutos eu não vou conseguir saber o que vai acontecer. Então o menino teve uma ideia brilhante. O que é que ele fez? Ele foi lá para o último capítulo do livro, e ele leu ali as últimas páginas daquele livro. E ele viu que no final, aquele cavaleiro, ele conseguia libertar de fato aquela princesa, e eles viviam felizes para sempre. Então ele fechou aquele livro e foi dormir. Então no dia seguinte, quando deu a hora de dormir, perto, mesma situação, acabou o jantar, ele foi para o seu quarto para ler o livro, e ele pensou, vou voltar lá onde eu parei no começo do livro, e vou continuar lendo o livro para ler o livro todo. E ele começou a ler aquele livro novamente, e ele começou a ver que o cavaleiro estava passando por umas dificuldades, e lutando contra um dragão muito forte, e ele parecia que não ia conseguir, mas no coração daquele menino, ele começou a ler aquilo, e ele pensava, cavaleiro, tenha coragem, porque você vai vencer. Eu já sei o final do capítulo, tenha coragem, lute mais um pouquinho, avance aí. E cada dificuldade que o cavaleiro passava, ele pensava, meu amigo, não fique triste não, vá para cima, não desista, porque no final você vai ganhar. Meus irmãos, é exatamente isso que acontece conosco. Nós já sabemos o final. Jesus Cristo venceu a morte, e Ele voltará para reinar. Nesse dia todo joelho se dobrará e terá que prestar culto ao Senhor. Então, por causa disso, porque nós já sabemos que Jesus triunfou e Ele voltará para nos buscar, nós precisamos viver os nossos dias diferente. Quando a gente encarar uma dificuldade, a gente tem que pensar, meu Deus, Jesus já me deu tudo. Eu não preciso reclamar, eu não preciso ter medo. Jesus já me deu tudo. Eu tenho a vida eterna, isso aqui não é nada, isso aqui é passageiro. Jesus pode todas as coisas, e a gente tem que encarar a nossa vida dessa forma, porque nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele mudou a nossa origem, a nossa identidade e também o nosso destino. Nós precisamos louvá-lo por isso. Amém? Nós, meus irmãos, precisamos ter as nossas identidades restauradas. E eu creio que talvez essa seja uma boa oportunidade para que você entenda que, através do sangue de Jesus, você pode deixar de ser Simão e você pode passar a ser Pedro. Amém. Eu entendo que através do sangue de Jesus, essa noite, você pode ter a sua vida restaurada. Você pode ter o seu destino mudado. Amém. Feche seus olhos. Tenha um tempo de conversa aí com o Espírito Santo. Senhor, meu Deus, como precisamos do Senhor para essa noite. Muda nossas vidas, Jesus. Muda nosso destino, Jesus, essa noite. Transforma, Senhor, a nossa existência, Pai. Precisamos
queremos ser cheios do Senhor, Pai. Porque não há sentido na vida, Pai, a não ser entregar a nossa vida para o Senhor e viver para o Senhor, Pai. E eu oro, Senhor, nessa noite, para que o Teu Espírito Santo possa nos convencer do nosso pecado, da nossa necessidade do Senhor, Pai. Nós não queremos ser mais Simão, Jesus, nós queremos ser Pedro. Nós queremos ser firmes na nossa caminhada, Jesus. Nós não queremos mais vacilar, Jesus. Nos ajuda, Senhor, na nossa dificuldade, Pai. Oh, Jesus, nos ajuda na nossa dificuldade, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue, que nos purifica, Senhor, do nosso pecado, que nos possibilita, Senhor, ter um futuro bom, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou nosso destino naquela cruz, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa completá-la, Senhor, sabe, a cada um de nós, em nossos corações, e realizar a Tua obra em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.